Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A administração argentina voltou atrás numa resolução da Agência Nacional da Pessoa com Deficiência, a ANDES, e num documento que tratava especificamente da chamada pessoa com deficiência mental. Essa agência modificou documentos anteriores e passou a classificar pessoas com a chamada deficiência intelectual por termos ofensivos, por termos agressivos e, basicamente, relacionando essa rede de ofensas que o governo de Javier Milei despejou sobre deficientes, obviamente, essa lista de agressões e ofensas a pessoas com deficiência intelectual na Argentina e que foi publicada no Diário Oficial. Essa lista está relacionada à ideia da utilidade econômica do sujeito como mera parte de uma engrenagem que trabalha para uma minoria detentora do capital. Uma mera engrenagem. E se não é utilizável, vem então os termos que saíram no Diário Oficial em resolução da Agência Nacional da Pessoa com Deficiência, a ANDES, da Argentina. Hoje, a agência voltou atrás. Porque, claro, apanhou muito, com toda razão. Apanhou muito. A Associação Síndrome de Down da Argentina repudiou a mudança na classificação, dizendo que a nova classificação era, e eu digo era porque ela agora foi abandonada, é discriminatória, estigmatizante e, além de inaceitáveis do ponto de vista ético e de direitos humanos, reforçam preconceitos e concepções arcaicas que violam a dignidade das pessoas com deficiência intelectual. Essas expressões haviam sido adotadas em 1912, num momento, aliás, crítico, e com muitas armadilhas que a ciência colocou para si mesma, inclusive com canalices que ganhavam respaldo de uma parte dos cientistas, como a eugenia. Canalices. Só que, há mais de 70 anos, no início da década dos 50, a Argentina modificou esses termos. Não é que, olha, nem percebemos, a gente continua usando aqui os termos de 1912. Não. Esses termos foram resgatados pela administração de Javier Milei. Não é que eles estavam lá e ninguém percebia, ninguém dava muita bola, ninguém olhava direito os documentos. Não, eles foram refeitos. E houve a reutilização dos termos usados em 1912. E eu estou evitando repetir esses termos, porque acho que
as pessoas não são obrigadas a ouvirem isso. Familiares, pessoas que lidam com essa situação, não são obrigadas a ouvirem o que a canalha administração de Javier Milei fez em relação a esse documento. Retomou, é deliberado. Não é, poxa vida, isso aqui tá hora que troço anacrônico, obsoleto, vamos mudar. Nem percebemos. Saiu no Diário Oficial porque a gente reproduz automaticamente. Não. Isso havia acontecido, a mudança, há mais de 70 anos. E eles agora reescreveram, retomando as agressões e ofensas de 1912. E aí tomaram paulada até ao ponto em que, não, de fato, uma inobservância. Não foi inobservância, foi concepção. Milei também resolveu atropelar princípios do Estado democrático. Princípios da relação executivo e legislativo. Milei fez o seguinte, ele apresentou, porque a Suprema Corte na Argentina tem 5 juízes, é um número pequeno, né? Então, quando há uma vacância, você tem um número muito pequeno de juízes. São 5. E aí, ele apresentou 2 nomes, porque havia 2 cadeiras vagas. Estavam só 3 juízes trabalhando na corte argentina. E aí o que ele fez? Ele apresentou 2 nomes. Percebeu, porém, que não seriam aprovados no Senado. O Senado é que aprova, como aqui, como nos Estados Unidos. Passa pelo crivo do Senado. Ele percebeu que não haveria força para aprovar Manuel Garcia Mansilla e Ariel Liró, a mais alta corte da Argentina. E aí o que ele fez? O Congresso entrou em recesso na Argentina, recesso que só termina agora, dia 1º. Então, ele aproveitou para usar a nomeação em comissão, ou seja, é uma nomeação interina durante o recesso do Congresso. E esse mecanismo só deve ser usado em casos excepcionais. Algo urgentíssimo. A decisão em comissão. E aí, no caso de juiz da Suprema Corte, o sujeito fica até o final do ano. Eles voltam agora em março. Né? Hoje é o último dia de fevereiro, amanhã já começa março, mas é um sábado, tal, deve voltar segunda-feira. Ele poderia esperar, porque quando ele nomeia, faltavam poucos dias, foi agora. Por que ele nomeou esses 2? E aí garante a permanência até o fim do ano. Porque só no fim do ano é que eles passam, então, pelo crivo do Senado, já que a nomeação se deu durante o recesso do Parlamento. O Garcia Mansilla e Ariel Liró têm problemas. Não passam no Senado. E no caso do Ariel Liró, até o Maurício Macri disse que é contra. Porque é um sujeito que responde a várias investigações. Porque ele é juiz. Ele é juiz de uma corte federal. E mais, ele não pode acumular os cargos. Tanto que o que fez a corte? Aceitou Manuel Garcia Mansilla, mas disse que é preciso esperar a tramitação da licença do Liró lá no Tribunal Federal. Acontece, eles vão inclusive
na reunião dos poderes agora, o Milei já convidou os dois, na condição de juízo, sendo que um deles não foi nomeado. É um candidato a ditadorzinho de meia tigela. Candidato a ditadorzinho de meia tigela. Quer atropelar tudo que é um empecilho, tudo que está na frente dos seus movimentos. Tudo que impede, que atrapalha, que atrasa seus movimentos. E mente em tal medida que saiu dizendo para a imprensa argentina que a Villarroel, sua vice, ela é de esquerda, disse o Milei, porque eles estão tendo desentendimentos. Vale ressaltar que na Argentina, assim como nos Estados Unidos, o vice-presidente preside o Senado e passa a ter importância, e na Argentina mais ainda. Nos Estados Unidos, a participação é muito esporádica do vice-presidente. A Kamala, por exemplo, ela aparecia em votações e tal, mas não conduzia trabalho nem definia pautas. Na Argentina, o vice-presidente, ao presidir o Senado, tem participação na definição de pautas. Segura essa, acelera aquela, engaveta aquela outra. E houve atritos. E o Milei saiu dizendo, então, que Vitória Villarroel, é de esquerda. Não, Villarroel é uma fanzoca por atavismo da ditadura militar. Ela tem inclusive uma relação de deferência a Jorge Rafael Videla, o que ficou mais tempo durante a ditadura de 76 a 83, o que ficou mais tempo no poder e que presidiu o período mais sanguinário, assassino, torturador, sequestrador da ditadura argentina. Mas o Milei, ele está tão acostumado a usar como um adjetivo negativo, né? O esquerdista, o comunista. E ele provavelmente não conhece comunista. Ele conhece esquerdistas, alguns, progressistas, como dizem. Comunista, acho que não. Mas ele não se constrange em mentir para agredir a vice, que é, repito, saudosa da ditadura militar, embora fosse criança, mas pelas memórias familiares, saudosa. Ou seja, nem a perspectiva de um impeachment no Milei é boa, porque seria Villarroel na presidência. Mas o Milei mente porque ela o incomoda. O Milei não conseguiu explicar, e olha que ele tem tido ajuda de alguns veículos importantíssimos da imprensa argentina, que o apoiam abertamente. Ele não conseguiu explicar o caso da Libra. Ele foi o divulgador essencial para que tivesse aquele efeito de uma pirâmide com moeda virtual. E aí, milhares de pessoas embarcaram nisso. Teve gente que perdeu o que tinha, inclusive gente que nem conhece a Argentina, mas acompanha o Milei. E aí, ele falou, não, eu não divulguei, não defendi, eu só expus lá. Não, ele associou aquele negócio à prosperidade na Argentina, a investimentos privados na Argentina, como se aquilo fosse um investimento que teria como retorno
dinheiro em produção material na Argentina. E basicamente tratando aquilo como perspectiva de bom negócio. Pode ter sido apenas leviandade, irresponsabilidade, incompatibilidade entre a ação e o cargo que ocupa? Pode. Mas pode ter sido, porque é a segunda vez que acontece, a outra vez foi em 21, quando ele era deputado. Pode ser que tenha sido deliberado. E o judiciário argentino está investigando isso. O que deve ser feito? A sociedade argentina tem de escutar Milei. E aí? Conta pra gente o que aconteceu. E ele contou uma história que entra em choque com visitas que ele recebeu de gente ligada à Libra, de gente ligada também a esse empreendimento, embora outros. A pirâmide é um golpe tão simples que, obviamente, rapidamente criou resistências. Então, é essencial que você tenha alguém que tenha credibilidade. Que se, de alguma maneira, aquela pessoa está associada àquele investimento, muita gente vai olhar e dizer, opa, vou nessa. E é o presidente da Argentina. É muito sério. Mesmo não havendo prova de ação deliberada, a leviandade, a irresponsabilidade, a falta de senso do que é o seu cargo e de como cada palavra que ele diz, cada atitude que ele toma tem impacto para milhões de pessoas. Então, mesmo não havendo prova, e mesmo que não tenha acontecido uma ação deliberada, há um caso para impedimento. Milei e a Patrícia Bullrich, que cuida da segurança, essa foi apresentada à vida pública argentina para valer, não marginalmente, para valer, pelo Maurício Macri. E agora anda afastada do Macri, entrou para o time do Milei de cabeça. Como vocês são corajosos, hein? Mandando a polícia dar borrachada em aposentado. Que coragem. Pô, que valentia. Enfrentando aposentados de 80 anos, 75 anos, que foram protestar contra seu empobrecimento, contra a perda de poder aquisitivo, contra a dificuldade para comprar remédio, para comer, para morar. Esse tipo de manifestação, você diz, olha, quero 5 representantes dos aposentados aqui na minha sala para a gente conversar sobre isso. Mandar a polícia descer borrachada? Que coragem, hein, Patrícia Bullrich? Poxa vida, que coragem, Milei. Como é fácil, né? Esse tipo de situação se enchem de coragem. Isso tem sido rotineiro, hein? Contra sindicalistas, contra trabalhadores que param por algum motivo, fazem uma greve, mas querem que aquela greve tenha um efeito político, econômico, e saem às ruas. É um direito. E frequentemente são recebidos com bombas de gás lacrimogêneo, com cacetada, com detenção. Quando você vê um agente do Estado arrastando uma senhora porque ela pedia respeito à dignidade de quem trabalhou décadas, se aposentou e já não consegue ter dinheiro para o básico, então não há a menor dúvida
que nesse tipo de coisa a administração Milei é coerente. Porque desde o começo ele e Patrícia Burit anunciaram que seria assim. Usaram uma desculpa. Você não pode dizer, ó, a gente vai descer a borracha. Claro que não. Qual era a desculpa? Não permitiremos que o trânsito seja prejudicado. Que nada. Gente que está em praça. Praça não tem trânsito, ali no miolo da praça. Ali é para pedestres se manifestando. Está sendo agredido. É a não admissão do protesto. É a não admissão da reivindicação. É a não admissão de que alguém diga: Milei, o seu projeto é ruim para os aposentados. Milei, o seu projeto é ruim para os trabalhadores argentinos. Ou, atenção, Milei, o seu projeto é ruim para a indústria argentina, para os que investem em produção. Milei, o seu projeto só é bom para o capital financeiro e para capitalistas internacionais. E, quando muito, para agricultores e pecuaristas. Mas a indústria argentina está sendo atacada pelo seu projeto econômico e pode não ter forças para se levantar. Ele não admite. É borracha. E colocou Patrícia Burit, que gosta de fazer áreas de especialista em segurança pública, e segurança pública para ela é isso aí. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Agredir aposentado, desarmado, gente em idade avançada, senhoras. Isso tem um nome, é covardia. Covardia também é Milei. De repente, o presidente da Argentina, tendo de lidar com acusações relacionadas ao caso da Libra, tendo de lidar com os problemas econômicos e sociais imensos em que a Argentina está mergulhada, resolve falar sobre África do Sul. Assim, de graça. E sobre o Brasil. Assim, de graça. Se sentindo o Trump Júnior. Não, eu quero falar dos temas que o Trump fala. É o Trump Júnior. Ele está levantando um muro, eu vou botar uma cerca na fronteira com a Bolívia. E havendo aqui uns trocados também em tudo quanto é fronteira. Com o Paraguai, com o Brasil, com o Uruguai. Quero fazer igual o Trump. E aí resolveu falar sobre a África do Sul. Porque o Trump e o Elon Musk, que é sul-africano, família enriquecida pelas esmeraldas e diamantes sul-africanos, em terras que foram tomadas pelos europeus, dos povos da África do Sul, o Trump resolveu dizer que o governo sul-africano está perseguindo os brancos por causa de um projeto de reforma agrária. E quem tem terra? Quem tem terra? 7% detém 80% da terra. E não é que 7% da população. Parte de uma população que no total representa 7% da África do Sul, uma parte dela detém quase 80% das terras. E não é que é um processo histórico, não, foram tomadas com armas. Tomadas. Já havia dono, foram tomadas. Então o governo da África do Sul fala em reforma agrária. O Trump veio com essa cascata e ainda
falou que os Estados Unidos estão abertos para reassentamento. E, aliás, os sul-africanos, brancos, convidados pelo Trump, estão dizendo não. Que não irão para os Estados Unidos, que a terra deles é a África do Sul. Mas a canalice do que disse o Trump, querendo insinuar racismo do governo sul-africano, isso é de uma canalice, de uma tentativa de adulterar a história, de tripudiar. E o que faz Milei? Assim, do nada, repetiu o discurso. Ele usou um gancho, como dizem. Usou uma desculpa. Ele queria falar sobre um tema também, que não é assunto dele, sobre a USAID. E eu já disse aqui, a USAID é uma grande porcaria. A USAID é uma arma de dominação imperial. A USAID trabalhava com a CIA e vai continuar trabalhando, só que agora sob as ordens do Marco Rubio. Vai continuar trabalhando. Mas também tinha o seu serviço social, até para ter uma aparência de benignidade. Mas não é assunto de pronunciamento público. Milei pode tratar disso num texto, num livro, numa entrevista. Mas num pronunciamento onde o assunto é a série de problemas econômicos e sociais na Argentina. Ele ataca a África do Sul e diz as mesmas canalices ditas pelo Trump. Mas por que a ofensa aos que tenham alguma deficiência intelectual? Por que o atropelo no Senado e a tentativa de impor amigos na Suprema Corte? Por que a tranquilidade para não explicar direito o caso Libra? Por que os ataques contra os pobres, contra os aposentados, contra os trabalhadores? Por que a emulação de Trump? Porque Milei sabe que está num país cansado. A Argentina está muito cansada. Há uma sequência de governos incompetentes, alguns deles corruptos. Uma ditadura que foi moralmente degradante. Ela degradou moralmente a Argentina. Não foi apenas a repressão, não foi apenas o ataque do Estado ao povo, mas ela produziu uma degradação moral que é reproduzida em certa medida por vários, quase todos os governos de lá para cá, de 83 em diante. A ditadura argentina destruiu bases do país, bases históricas, culturais, civilizatórias. Instaurou a barbárie, estabeleceu a barbárie. E depois disso, na redemocratização, governos incompetentes, ou corruptos, ou incompetentes e corruptos. E isso deságua num demagogo irresponsável, candidato a ditadorzinho, mas que, lamentavelmente, sobre esse cansaço, vai aprofundando essa degradação. Claro, espera-se, em algum momento, a Argentina ressurgirá com sua capacidade de resistir. Mas o país está muito cansado e Milei sabe disso. E se aproveita disso, meu caro Ronald Gimenez.